Fala aí, galera da Epicar. Bem-vindos a mais uma aula de geometria nessa quarta-feira maravilhosa. Bom, galera, como prometido aí, na aula de hoje a gente vai estar terminando o capítulo 13. Deixa eu ver se é 13 mesmo. Capítulo 14, na verdade. Capítulo 14 do nosso curso aqui. A gente vai terminar de falar, então, sobre triângulos, retângulos. Tá bom? E na aula de hoje aí a gente vai começar a falar sobre um assunto muitíssimo interessante, que é sobre trigonometria. Tá bom? Bom, galera, então, na última aula, a gente falou sobre as relações métricas do triângulo retângulo, né? A gente falou aí sobre o teorema super importante, que é o teorema de Pitágoras, tá? Que ele possibilita aí a gente resolver inúmeros exercícios de maneira simples, né? É um teorema bem fácil de demonstrar, como vocês puderam ver, e que os impactos dele são gigantescos, né? Bom, na aula de hoje, a gente vai falar então sobre algumas aplicações do Teorema de Pitágoras, tá? E algumas coisas aí, algumas teorias que derivam dessa fórmula mágica aí que o Pitágoras encontrou, tá bom? Primeiramente, a gente vai fazer um cálculo aqui da diagonal do quadrado. Beleza? Isso aqui, galera, essa diagonal do quadrado que a gente vai calcular e a altura do triângulo equilátero, que eu vou fazer daqui a pouco, são coisas assim que vocês, guerreiros Epicar, tem tipo assim, ter na ponta da língua, né? Eu vou virar para vocês e falar assim, diagonal do quadrado. Aí vocês vão responder, lado raiz de 2, né? Então, vamos ver melhor isso aqui. Então, a gente vai pegar um quadrado, né? Um quadrado que o lado dele mede L, beleza? Em que L aí é um valor qualquer. E a gente quer calcular, então, a medida da diagonal desse quadrado, né? A gente sabe que aqui mede 90 graus, porque o quadrado ele é equiângulo, e cada ângulo aqui vai medir, então, 90 graus, dado que a soma tem que valer 360. Tá? Então, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui. Tá? Então, quem que é a nossa hipotenusa? Ó, a nossa hipotenusa vai ser d ao quadrado, e d ao quadrado vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos, que vai ser L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Então, como d ao quadrado é 2L ao quadrado, se a gente tirar a raiz quadrada dos dois lados, né, ou seja, resolver essa equação de segundo grau na variável d, você vai encontrar aqui que seu d é mais ou menos a raiz de 2L ao quadrado. Tá? Peguei essa potência e passei para o outro lado como raiz. Na geometria, a gente desconsidera o valor negativo, tá? Porque você não vai ter uma diagonal negativa. E a sua diagonal, então, vai ser a raiz de 2L ao quadrado. E o L ao quadrado sai da raiz como L. E o 2 fica lá dentro. Então, pessoal, isso significa que a diagonal de um quadrado é dado pelo lado multiplicado por um fator de raiz de 2. Tá? Vamos entender melhor o que isso significa. Se você pegar aqui um quadrado cujo lado mede 10 centímetros e você calcula a diagonal dele, a diagonal de imediato vai ser 10 raiz de 2 centímetros. Raiz de 2 é um número. Raiz de 2 é aproximadamente aí 1,41. Então, você está pegando o seu lado e você está multiplicando por um fator de 1,4. Né? Isso significa que a sua diagonal, nesse exemplo, teria aí um valor próximo de 14,1 centímetros. Ou 14 centímetros, tá? Então, se o seu quadrado tem lado 10,
a sua diagonal vai ter lado 14. Isso significa que a diagonal de um quadrado é aproximadamente aí 40% maior que o lado, né? Daí a gente fala assim, então, que a diagonal do quadrado é aproximadamente 140% do lado. Tudo bem? Você pega o lado aí e multiplica por um fator de 1,4. Beleza? Então isso aqui é o tipo de coisa que tem que estar na ponta da língua, tá, galera? Se eu virar para vocês e falar assim, qual que é a diagonal de um quadrado, a resposta é lado raiz de 2. Obviamente, tá bom? Porque isso aqui deriva do Pitágoras. Tudo bem? Então, resultado muito interessante que a gente conseguiu encontrar aqui. Isso aqui, então, é uma aplicação do Teorema de Pitágoras direta, tá bom? Hoje meu computador não me deixa em paz. Olha o barulhão. Bom, galera, a segunda aplicação que a gente vai ver aqui vai ser a altura do triângulo equilátero. Então, ó, vamos desenhar o nosso triângulo equilátero aqui, tá? Cujos lados vão valer L. E eu quero calcular essa medida aqui, ó. Que eu vou chamar de H, beleza? A altura do triângulo equilátero, pessoal, né? Por ele ser um triângulo isósceles, a altura vai dividir ele em 2, tá bom? Isso significa que esse pedacinho aqui, ó, vai ser L sobre 2, e esse pedacinho aqui também vai ser L sobre 2, tá bom? Porque a altura também é mediana no triângulo isósceles, como a gente provou lá no comecinho do curso. Beleza? Então, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo, né, nessa metade do triângulo equilátero, cuja a hipotenusa vale L, esse cateto aqui vale L sobre 2, tá? E a gente quer descobrir o valor do H. Aí vamos aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, então. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, a gente quer resolver essa equação de segundo grau para variável H, tá bom? Então, L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado. Aí, ó, L sobre 2 ao quadrado é L ao quadrado sobre 4, que a gente vai passar para o outro lado subtraindo, tá? Então, H ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Aí você iguala o seu denominador aqui, tá? 4L ao quadrado sobre 4. E você chega que a sua altura ao quadrado é 4L ao quadrado menos L ao quadrado é 3L ao quadrado sobre 4. E aí a gente vai tirar a raiz disso. Então, a altura vai ser mais, né? Porque a gente vai desconsiderar um negativo aí. A raiz de 3L ao quadrado sobre 4. Ou seja, tirando o L ao quadrado da raiz e o 4, a gente chega que a altura ela é dada por L, raiz de 3 sobre 2. Tá? Outro resultado notável que a gente tem aqui. Ai, ai. Beleza? Isso significa, pessoal, que se você tem um triângulo equilátero, a altura dele vai valer o lado multiplicado de raiz de 3 dividido por 2, tá? Raiz de 3 é aproximadamente aí 1,73, 1,7, tá bom? E raiz de 3 dividido por 2 é aproximadamente 0,86, tá? Isso significa que a sua altura ela é aproximadamente 0,86 do lado, ou seja, a sua altura compreende aí 66% do seu lado. Então, se você tem esse triângulo equilátero cujo lado vale 10 centímetros, a sua altura vai valer aí cerca de 8,6 centímetros, tá bom? Como vocês podem ver, a altura é um pouquinho menor que o lado, porque o lado ele faz parte da hipotenusa de um triângulo retângulo. E não tem como um cateto ser maior que a hipotenusa, tá bom? Então, a altura do seu equilátero, por essa analogia aí, obrigatoriamente precisa ser menor que o lado,
tá bom? Como de fato ela é, ó, 8,6, dado que ela é aí raiz de 3 sobre 2 do lado. Beleza? Que seria aí um 17,3 dividido por 2. Tudo bem? Então, galera, ó, outro resultado notável que a gente tem que ter, tá bom? Então, vocês que são alunos da Epicar, tem que saber isso aqui de cabeça. Diagonal do quadrado, lado raiz de 2. Altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 sobre 2, tá bom? Isso aqui para vocês tem que ser... tá no sangue. Tudo bem? Bom, vamos prosseguir aí. Dito isso, pessoal, agora que vocês já fizeram a nossa última lista de matemática e vocês já estão aí bem em casa com o Teorema de Pitágoras, certo? A gente vai partir aí para um estudo de uma parte aí da matemática que chama trigonometria, tá bom? A trigonometria, pessoal, é a área da matemática aí que mexe basicamente com ângulos, tá bom? Então, agora a gente vai falar aí de um assunto que está dentro da trigonometria, que é seno, cosseno, não funciona a minha caneta, e tangente, tá? Esse assunto aqui, ele é um assunto meio extenso, né? A gente não vai estudar ele todo, a gente só vai estudar o que precisa aí para a prova da EPICAR, até porque se você começar a se embrenhar muito nisso aqui, você vai acabar se deparando aí com função, você vai acabar entrando em matéria do ensino médio aí, não é o que a gente quer. Bom, vamos lá então. Vamos entender aí o que é essa trigonometria. Ó, galera, vamos pegar aqui, vamos para onde tudo começou, né? Vamos pegar aqui esse quadrado partido no meio, né? Então, a gente já sabe aqui que os nossos lados são 10, que isso aqui é um quadrado dividido em 2. E a nossa hipotenusa, a nossa diagonal, vale 10 raiz de 2, tá bom? Como o nosso triângulo aqui ele é isósceles, os ângulos da base são iguais, tá? Então, a gente vai ter aqui 45 graus e 45 graus. Tudo bem? Agora, galera, eu vou pegar outro triângulo semelhante a esse. O lado aqui vai valer 20, o lado aqui vai valer 20 e o lado aqui vai valer 20. Raiz de 2. Aqui a gente tem 45 graus e 90. Tudo bem? Aí, galera, o que vai acontecer aqui? Esses dois triângulos aqui, eles são triângulos semelhantes. Beleza? Isso significa que eles partilham aí de uma proporção. Se você pegar a sua hipotenusa e dividir por esse cateto aqui, você vai ter 10 raiz de 2 dividido por 10, que dá quanto? Dá raiz de 2, né? Se você pegar esse outro triângulo aqui e dividir a hipotenusa dele por esse cateto, 20 raiz de 2 dividido por 20, vai dar raiz de 2. Tudo bem? Então, se eu pegar esse triângulo aqui, beleza? Que eu tenho uma hipotenusa e um cateto, se eu dividir a minha hipotenusa pelo meu cateto, tem que dar quanto, galera? Tem que dar o mesmo que dá aqui e o mesmo que dá aqui, né? Que seria aí raiz de 2. Raiz de 2 dividido por 1, né? E é aí que começa a nascer a trigonometria. Porque, ó, vai existir aí uma família de triângulos que partilham
dessa mesma semelhança, né? Todo triângulo que possui esses ângulos aqui, ó, 45, 45, 90, vai obedecer essa relação de hipotenusa sobre cateto é igual a raiz de 2, tá bom? Todo triângulo que possui esses ângulos vai obedecer isso aqui, porque esse triângulo aqui, ele vai ser semelhante com os outros da mesma família, tá bom? E é aí que começa a nascer a trigonometria, porque se você pegar triângulos com mesmos ângulos, você consegue fazer aí uma transferência de informação entre eles, porque eles vão estar na mesma proporção, beleza? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui esse triângulo famoso, que a gente já falou sobre ele, que ele é o triângulo 3, 4, 5, e aqui mede 90 graus. Tá? Já falamos bastante sobre esse triângulo. Esse ângulo aqui, pessoal, é sabido que ele é aproximadamente 37 graus. E esse ângulo aqui é sabido que ele é aproximadamente 53 graus. Tá bom? Professor, como é que você sabe disso? Eu peguei minha régua, construí um triângulo retângulo, eu vim aqui com o meu transferidor e medi esses dois ângulos. Beleza? Então eu sei que aqui é aproximadamente 37 e aqui é aproximadamente 53. Beleza? Daí, se eu pegar esse outro triângulo aqui, ó, 10, 6 e 8. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Eles são semelhantes porque os lados aqui, ó, são proporcionais. Tá bom? Como esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, eu sei que eles possuem os mesmos ângulos. Eles possuem ângulos congruentes. Tudo bem? E se eu pegar esse triângulo aqui, ó, que eu vou chamar esse lado aqui de H, esse lado aqui eu vou chamar ele de X, e esse lado aqui eu vou chamar ele de Y. Se eu falar que esse triângulo aqui tem esse ângulo medindo 37 e esse medindo 53, esse triângulo aqui, ele vai ser semelhante com esses dois, porque eles possuem ângulos ordenadamente congruentes, ó, 37, 53, 90, 37, 53, 90. Então, eu sei que esse triângulo aqui, ele vai ser semelhante a esses dois. Isso significa, pessoal, que o meu lado H está para 5, assim como o meu lado X está para 3. Tá bom? E aí, eu consigo tirar aqui, ó, uma relação entre X e H. Eu sei que X dividido por H vai ser 3/5. Eu tirei essa relação aqui. Beleza? Isso significa que se eu tiver esse triângulo aqui, ó, com esse ângulo valendo 37 e esse ângulo aqui valendo 53, eu consigo calcular o valor do x. Não consigo? Porque eu sei que x dividido por 10 tem que dar 3/5. E aí eu concluo que meu x ele vai ser 30 dividido por 5, que vai ser 6. Né? Então eu posso falar assim, que esse x aqui, ele é igual a 6. Tudo bem? Então, olha que interessante. Eu construí esse triângulo aqui, 3, 4, 5. Aí, com o meu transferidor, eu medi esses ângulos aqui. Eu medi o ângulo de 37, eu medi o ângulo de 53. Aí, eu escrevi, né, essa relação de que se o meu triângulo ele possui ângulos 37, 53 e 90, o x
que é o ângulo que o 37 olha, dividido pelo H, que é a hipotenusa, dá 3/5. Então, qualquer triângulo que possua essa configuração, ele vai ser semelhante com esse e com esse. E essas razões vão poder ser usadas para eu calcular lados. Tudo bem? Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Aí, né, a galera teve a seguinte ideia. Vamos construir geometricamente todos os triângulos possíveis. Ó, então, vou começar com esse triângulo aqui, ó. Por exemplo, né? Eu vou vir aqui com o meu transferidor, vou medir 20 graus. Aqui é 90. Aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser 70, né? Porque esses dois ângulos são complementares. Então, eu venho e construo um triângulo retângulo com ângulos 20 e 70. Aí eu meço com a minha régua. Tudo bem? Eu venho aqui e meço os lados, a hipotenusa e tudo mais. E anoto. E aí eu venho aqui e anoto. Eu falo assim, ó, que o x dividido por h no triângulo 20/70 vale aí um valor, sei lá, 0,7, alguma coisa assim. Dá exemplo. Aí depois eu venho e faço a construção geométrica do triângulo 21/69. Aí eu falo assim, o x sobre h do triângulo 21/69 dá aqui alguma coisinha. Beleza? Aí a galera foi lá e construiu aí uma tabela com todas as razões trigonométricas para todos os ângulos inteiros aí, por exemplo. Tá bom? Isso significa que se você tiver uma tabela dessa, você consegue, basicamente, achar lados de qualquer triângulo, tá bom? É só ter o ângulo que você acha o lado. Olha que interessante, né? E é daí que começou a nascer, então, a trigonometria. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo disso aqui, pessoal? Ó, a gente tem esse triângulo aqui. Beleza? Esse triângulo aqui tem lados H, X e Y. Aí aqui, ó, mede 40 graus e aqui mede 50 graus. Beleza? Aí a gente consulta na tabelinha que a humanidade construiu aí. E a tabelinha diz o seguinte, ó. A tabelinha diz que num triângulo desse tipo, o x dividido pelo h vai dar 0,64. O y dividido pelo h vai dar 0,76. E o x dividido pelo y vai dar 0,84. Tá bom? Então, todo triângulo desse tipo, isso aqui funciona. Porque todo triângulo que tem esses ângulos aqui vai ser semelhante com o triângulo que a galera fez essa medição. Tudo bem? Aí, você tem o seguinte triângulo, ó. Você tem esse triângulo aqui. X e y. E você quer calcular quanto que vale os lados desse seu triângulo. Você não consegue aplicar Pitágoras aqui, porque você só tem um lado. Se você aplicar o teorema de Pitágoras aqui, vai ficar assim. 10 ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí você tem uma equação para duas incógnitas. Isso aqui você não vai conseguir resolver. Tá bom? Então, o que você precisa fazer? Você precisa consultar a tabelinha. A tabelinha diz que como esse triângulo é semelhante com esse, você pode usar essas razões aqui. Então, x dividido por h, que seria 10, tem que dar 0,64. Então, quanto que vai valer o seu x? O seu x vai valer 6,4. E você sabe que o seu y dividido por 10, que é o seu h, vai valer 0,76. Isso significa que o seu y vai ser 7,6.
tá bom? Então, seu x aqui vai ser 6,4 e seu y vai ser 7,6. Aí vocês devem estar se perguntando, professor, se eu aplicar o teorema de Pitágoras aqui, vai dar 10? Vamos ver. Eu vou pegar aqui 6,4, vou elevar ao quadrado, e eu vou somar com 7,6 ao quadrado, tá bom? 6,4 ao quadrado vai ser 40,96. E 7,6 ao quadrado vai ser 57,76. Quando eu somar esses dois caras, eu vou chegar em 98,72. Só que eu sei que a minha hipotenusa ao quadrado vale 100. Aí você percebe que o teorema de Pitágoras não funcionou. Por quê? Vê se você consegue me responder. Por quê, galera? Provavelmente, essa tabelinha aqui, ela tá aproximada, né? Eu vou pegar aqui e mostrar para vocês o real valor do x sobre h, tá bom? Deixa eu colocar aqui na minha calculadora. Aqui, ó. Nesse triângulo aqui, o x sobre h, ele seria igual a 0,6427876 ... né? Ou seja, um número irracional, né? Então, essa tabelinha aqui que os matemáticos calcularam, ela possui valor aproximado, né? Para a razão x sobre h do ângulo de 40. Então, o Pitágoras não vai funcionar mesmo. O Pitágoras só funcionaria se a gente calculasse o x e o y com todas as casas decimais aqui, ó. Tá? Aí sim eu ia dar 100 redondo. Mas nesse caso aqui, que o exercício deu essas razões aproximadas, o teorema de Pitágoras não vai se verificar mesmo, tá bom? Porque x sobre h não é 0,64. Isso aqui é uma aproximação, beleza? Por isso que aqui deu 98,72, tá bom? E não deu 100 redondo, tá? Mas o que eu quero que vocês comecem a entender é que a gente está fazendo aqui semelhanças de triângulo através das propriedades que um determinado ângulo possui. Tudo bem? Bom, vamos para algumas definições no próximo vídeo.